Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Lendo Livros pra você. Hoje a gente vai continuar mais um capítulo aqui de Drácula. A gente vai ler hoje o capítulo 4. Então, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal para não perder as continuações e vamos direto aqui para a leitura. Então, capítulo 4, As Caixas de Terra. Diário de Jonathan Harker. Continuação. Acordei em minha própria cama. Se não sonhei, o conde deve ter me trazido para cá. Procurei chegar a alguma conclusão sobre a situação, mas não obtive resultado satisfatório. Havia algumas pequenas provas de que eu não havia sonhado. Minhas roupas estavam dobradas de modo diferente do que costumo dobrá-las, e meu relógio estava sem corda, embora rigorosamente eu tenha sempre o hábito de dar corda nele antes de ir dormir, entre tantos outros detalhes. Mas aquilo não era prova suficiente, poderia ser apenas uma evidência de que minha cabeça não anda bem, e estou alterado por uma série de motivos. Preciso de provas. Uma coisa me deixou satisfeito. Se o conde me trouxe para cá e tirou minha roupa, devia estar com pressa, pois não mexeu nos meus bolsos. Tenho certeza de que esse diário seria um mistério que ele não autorizaria. Teria ficado com as anotações ou até destruído tudo. Contemplando o quarto, apesar de ter sido para mim cenário de tantos medos, vejo que é agora uma espécie de santuário, pois nada pode ser mais assustador do que aquelas mulheres horripilantes que estavam, ou estão, apenas esperando para sugar meu sangue. E aí, no dia 18 de maio, Jonathan escreve: Novamente desci a luz do dia até aquela sala, pois preciso saber a verdade. Quando cheguei à porta no alto da escada, encontrei-a fechada pelo lado de dentro. Ela tinha sido recolocada com tamanha força que a madeira dos batentes estava lascada. Temo não ter sido um sonho, e essa deverá ser a minha premissa para agir daqui em diante. Dia 19 de maio. Estou enrascado, sem dúvida. Ontem à noite o conde me pediu todo cortês que eu escrevesse 3 cartas. Uma dizendo que meu trabalho aqui está quase pronto e que regressaria dentro de poucos dias. Outra dizendo que partiria no dia seguinte ao da carta, pela manhã. E a terceira dizendo que saí do castelo e cheguei a Bistritz. Como assim? Na situação atual seria loucura rebelar-me abertamente contra o conde. Estou sob o domínio dele e uma recusa poderia levantar suspeitas ou dar vazão à sua ira. O conde sabe que eu sei de muitas coisas e por isso não posso continuar vivo, pois representa um perigo para ele. Minha única esperança é ganhar tempo, esperando que surja uma oportunidade de fuga. Pode ser que algo venha acontecer, dando-me chance de escapar. Percebo em seus olhos um pouco daquela fúria expressa no ataque à Dama Loira. Ele me disse que o correio nem sempre passava no castelo e que minhas cartas deixariam meus amigos tranquilos. Disse-me veementemente que cancelaria as 2 últimas cartas, interceptando-as em Bistritz se minha estada no castelo se prolongasse por algum motivo. O conde nem tenta disfarçar, né, o que ele quer fazer. Contrariá-lo só traria novas desconfianças. Assim, fingi concordar e perguntei ao conde que datas deveria escrever nas cartas. Ele refletiu um pouco e disse: A primeira carta deve ser 12 de junho, a segunda 19 e a terceira 29 de junho. Agora sei a extensão de minha vida. Deus me ajude. E aí no dia 28 de maio, 9 dias depois desse último registro, Jonathan escreve: Há uma possibilidade de fuga, ou pelo menos de mandar notícias para a Inglaterra. Um grupo de ciganos está acampando no pátio do castelo. Ciganos aqui, no original, é uma palavra romena para designar os povos romani, de hábitos tradicionalmente itinerantes. São nômades. São nativos da região, embora existam aliados espalhados pelo mundo. Há milhares deles na Hungria e na Transilvânia, e praticamente não vivem sobre os preceitos da lei. Em geral, são associados a um grande nobre ou boiardo, passando a adotar o nome dele. Não tem medo nem religião, mas são supersticiosos e falam entre si com dialetos variantes da língua romani. Vou escrever cartas e tentar fazer com que os ciganos as enviem pelo correio para mim. Já falei com eles pela janela do meu quarto. Foi uma forma de estabelecer contato e conhecimento. Eles tiraram os chapéus, cumprimentaram-me e fizeram muitos sinais de que não pude compreender. E também não entendi o que diziam. Escrevi as cartas. A carta para Mina foi taquigrafada e a outra mandei para o Sr. Hawkins, pedindo-lhe apenas que procurasse Mina, a qual expliquei a situação, mas sem contar os horrores que me cercam e que a deixariam morta de medo. Se as cartas não forem enviadas, o conde também não ficará sabendo o meu segredo e nem tudo o que descobri até agora.
Ok. Atirei as cartas pela janela, junto com uma moeda de ouro. Fiz sinal indicando que queria que fossem enviadas pelo correio. O homem que as pegou apertou as cartas de encontro ao peito e curvou-se, tirando o chapéu. Era o máximo que eu podia fazer. Voltei apressadamente ao escritório e passei a ler. Já que o conde não apareceu, aproveitei para escrever essas linhas. E aí depois, o conde entrou no aposento, sentou-se perto de mim e disse com absoluta calma, enquanto abria 2 cartas. Diz o conde: os ciganos me entregaram 2 cartas, não sei de onde vieram, mas as enviarei com certeza. Veja, uma é do senhor para o seu amigo Peter Hawkins e a outra, observando os símbolos estranhos ao abrir o envelope, fechou a carta e seus olhos brilharam de uma forma sinistra. A outra é uma vilania, um ultraje à amizade e à hospitalidade. Bom, não está assinada, portanto não nos importa. Calmamente atirou a carta e o envelope na chama da lareira. Depois continuou a dizer: naturalmente, enviarei a carta para Hawkins, uma vez que foi escrita pelo senhor. Suas cartas são sagradas para mim. Desculpem-me. Abri o lacre inadvertidamente. Poderia fechá-la novamente? Canalha. E aí entregou-me a carta com toda a cortesia e não me restava outra coisa senão fazer o que me pediu, devolvendo-a em silêncio. Quando o conde saiu do aposento, ouvi o barulho da chave girando de leve na fechadura. 1 minuto depois, tentei abrir a porta e vi que estava trancada. Quando 1 ou 2 horas depois o conde voltou, entrando em silêncio, teve que me acordar, pois eu havia dormido no sofá. O conde parecia feliz ao perceber que eu havia adormecido durante sua ausência. Está cansado, meu amigo? Perguntou gentilmente. Vá para a cama. Com certeza lá poderá descansar melhor. Não posso ter o prazer de conversar hoje à noite. Tenho muita coisa a fazer. Mas estou certo de que o senhor dormirá. Fui para o meu quarto, deitei-me e, por mais estranho que pareça, eu dormi sem sonhar. A calmaria no desespero. 31 de maio. 3 dias depois, não? 3 dias depois. Quando acordei, tive a ideia de tirar de minha mala papel e envelope e colocá-los no bolso a fim de escrever, se aparecesse alguma oportunidade, mas uma nova e desagradável surpresa me aguardava. Tinham desaparecido de minha mala todos os papéis em branco, assim como minhas anotações e todos os meus documentos, tudo que me seria útil ao conseguir sair do castelo. Também o terno com que viajei tinha desaparecido, assim como o meu sobretudo. Não havia nem sinal deles. Isso me pareceu um novo esquema maléfico. E aí, no dia 17 de junho, qual foi a data que ele tinha falado? Já passou 5 dias da primeira data, que era dia 12. 17 de junho, hoje pela manhã, quando estava sentado na cama, pensativo, ouvi o ruído de chicotadas e do galopar de cascos de cavalos, no caminho que levava ao pátio. Corri para a janela e vi 2 carroças puxadas por 8 cavalos cada uma, havendo um eslovaco junto delas, com seu chapéu característico, cinto largo, cravejado de rebites, pele de ovelha suja e botas de cano alto. Em suas mãos havia compridos cajados. Corri para a porta pensando em descer e tentar alcançá-los pelo vestíbulo principal, pois o portão de entrada provavelmente estaria aberto. Talvez pudesse abrir a porta para mim. Mais uma decepção. Minha porta estava fechada pelo lado de fora. O cara tá trancado no quarto, né? Corri para a janela e gritei para eles. Os homens olharam-me com expressão de ignorância e não atenderam ao chamado. O chefe dos ciganos apareceu naquele momento e disse algo que fez com que os demais rissem enquanto apontavam para a janela. A partir daquele momento sabia que nenhum esforço de minha parte, nenhum grito de piedade ou proposta agonizante faria com que sequer olhassem para mim. Convictos, me ignoraram de propósito. As carroças possuíam enormes caixas quadradas e grossas alças de corda. Pela facilidade com que os eslovacos as carregavam e com o som oco que faziam ao serem movidas bruscamente, era óbvio que estavam vazias. Após descarregá-las e empilhá-las em um canto do pátio, receberam o dinheiro do chefe dos ciganos e, cuspindo nas moedas para dar sorte, credo, voltaram sem pressa para suas carroças. Pouco depois, ouvi o estalar dos chicotes sumir ao longe. 24 de junho, antes do amanhecer. Passou aí mais alguns dias. Na noite passada, o conde se recolheu bem cedo, trancando-se no próprio quarto.
Em seguida, enchendo-me de coragem, corri para a escada e olhei pela janela da ala ao sul. Pensei que veria o conde, pois sentia que alguma coisa estava acontecendo. Os ciganos estão hospedados em algum lugar do castelo, trabalhando em alguma coisa. Sei disso porque de vez em quando ouço o som abafado e distante, como que de pais e picaretas. Seja o que for, deve ser a conclusão de alguma crueldade. Fazia menos de meia hora que estava ali, quando vi algo saindo pela janela do conde. Recuei, espreitando com toda a atenção, e vi o corpo inteiro do homem rastejar para fora. Fiquei chocado ao descobrir que estava usando o meu terno de viagem e tinha pendurado no ombro aquele saco terrível que as mulheres tinham levado embora. Não restava dúvidas do que pretendia. E com o meu terno! Então, esse era o novo esquema maléfico, fazer com que as pessoas me vissem ou achassem que tivessem me visto, deixando assim uma prova de que eu tivesse ido às cidades ou aldeias postar minhas cartas. Dessa forma, qualquer maldade que ele viesse a fazer poderia ser atribuída a mim pelas pessoas da região. Irrita-me a ideia de que isso esteja acontecendo enquanto estou trancado aqui de forma impotente. Um verdadeiro prisioneiro e sem a proteção da lei. Até criminosos têm esse direito que me é negado. Achei que tivesse ouvido o conde chegar e permaneci sentado, contemplando a janela por um longo tempo. Naquele momento, prestei atenção em pequenas manchas estranhas que pairavam nos raios da lua. Pareciam pequenos grãos de pó que rodopiavam e formavam grupos, revoando como a névoa. Me senti aliviado e sereno ao observá-los. Acomodei-me recostado ao parapeito, a fim de aproveitar ao máximo a visão das acrobacias aéreas. Algo fez com que tivesse um sobressalto, um gemido baixo e agonizante de uivos caninos, em algum ponto distante no vale, longe do meu alcance de visão. Pareciam ressoar em meus ouvidos cada vez mais alto. As nuvens flutuantes de pó tomaram novas formas, com tal som e pareciam dançar à luz da lua. Senti como se me esforçasse para despertar para uma espécie de chamado dos meus instintos. Não, era a minha própria alma que lutava, e minha sensibilidade meio que esquecida esforçava-se para responder àquele chamado. Estava sendo hipnotizado. A nuvem de pó dançava cada vez com mais velocidade. Os raios de luar pareciam tremer quando passavam por mim, em direção à massa de trevas ao longe. A nuvem ficava cada vez mais unida até tomar obscuras formas fantasmagóricas. E então retomei ao meu estado consciente e plenamente desperto, e em completa posse de minhas faculdades, saí dali correndo e gritando. Tadinho do Jonathan, bichinho. Os espectros que se materializavam aos poucos sobre o luar eram as 3 mulheres fantasmagóricas a quem eu estava condenado. Fugi e me senti um pouco mais seguro em meu próprio quarto. Lá eu não via a lua e o lampião brilhava com força. Depois de algumas horas, escutei algo se movendo no quarto do conde. Parecia um gemido agudo, rapidamente sufocado. E então, o silêncio voltou. Um silêncio profundo e tenebroso que dava calafrios. Com o coração acelerado, girei a maçaneta, mas estava trancado em minha prisão. E não havia nada que pudesse mudar aquela situação. Simplesmente me sentei e chorei, e foi então que ouvi um som vindo do pátio, um grito agoniado de mulher. Corri para a janela e, abrindo-a, observei por entre as barras. Lá fora havia de fato uma mulher de cabelos desgrenhados com as mãos no peito. Parecia estar cansada de tanto correr. Estava encostada na coluna do portão e, ao ver meu rosto na janela, aproximou-se e berrou com a voz repleta de ameaças. Monstro, devolva meu filho! Caindo de joelhos, de braços para o alto, repetiu as mesmas palavras de um modo que partiu meu coração. Daí, arrancou os cabelos e bateu no peito, entregando-se a todo tipo de violência e frenéticas emoções. Por fim, lançou-se para frente e, embora já não a pudesse ver, ouvi as batidas fortes de suas mãos enfurecidas na porta. Em algum lugar acima de mim no castelo, provavelmente na torre, ouvi a voz do conde e emitia um chamado áspero e metálico, que aparentemente foi respondido por uivos distantes e esparsos de lobos. E em poucos minutos, como se estivesse abrindo as comportas de uma eclusa, fez com que toda uma alcateia passasse pela larga entrada do pátio. Os gritos da mulher cessaram e o som dos lobos durou apenas um momento. Depois, saíram todos em fila, um por um, lambendo as presas. Não consegui lamentar sua morte, pois entendi o que havia acontecido ao bebê, e dessa forma, para ela, talvez fosse mesmo melhor morrer. Sei lá, né? O que farei? Como será possível escapar de tamanha tortura? Como fugir dessa aterrorizante criatura da noite, das trevas e do pavor? E aí, no dia 25 de junho, pela manhã, Jonathan escreve:
Só quem já sofreu durante a noite sabe como a aurora pode ser doce e desejada, tanto ao coração quanto aos olhos. Quando o sol nasceu pela manhã, passando o topo do grande portão da entrada em frente à minha janela, foi como se ali houvesse pousado a pomba da arca. A pomba da arca, ele está fazendo uma referência à pomba da arca de Noé, solta para conferir se as águas do dilúvio haviam abaixado. Então foi como se houvesse pousado a pomba da arca. Meu medo se dissipou, como se fosse uma veste vaporosa dissolvida no calor. Preciso tomar alguma atitude enquanto a coragem da luz do dia ainda tem algum controle sobre mim. Na noite passada, uma de minhas cartas datadas foi levada ao correio, a primeira da série fatal, que vai acabar apagando da terra os últimos traços da minha existência. Não perderei tempo pensando nisso, tenho que agir agora. Isso aí, Jonathan, bora! Percebi que era noite todas as vezes que fui atacado, ameaçado ou havia passado por algum perigo ou vapor. Ainda não tinha visto o conde à luz do dia. Será possível que ele dorme enquanto os outros estão acordados e que esteja acordado enquanto todos os demais dormem? Sagaz. Muito bem, muito bem. Queria muito conseguir entrar no quarto dele, mas sei que não existe a mínima chance, pois a porta está sempre trancada. É impossível entrar. Bom, na verdade, há apenas uma forma de entrar, mas não sei se consigo me atrever. Será que outro corpo passaria por onde ele passou? Vi quando se arrastou pela janela. Será que conseguiria imitá-lo chegando à sua janela de forma como ele mesmo faz? As probabilidades são mínimas de sucesso, mas minha situação é desesperadora demais. Arriscarei. O pior que pode acontecer é a morte, mas a morte humana não é o fim como a de um animal. A temida vida após a morte pode acalentar a minha alma. Que Deus me ajude. Adeus, Mina, caso eu fale. Adeus, meu amigo e segundo pai. Sr. Hawkins, né? Adeus a todos e principalmente a Mina. E aí, no mesmo dia, mais tarde, Deus me ajudou e voltei são e salvo ao meu quarto após minha tentativa. Preciso relatar todos os detalhes por ordem de acontecimentos. Tomado de coragem, resolvi sair pela janela que dá para o sul e fiquei do lado de fora. Havia pedras grandes e irregulares, com a argamassa no meio delas desgasta pelas marcas do tempo. Tirei os sapatos e segui pelo perigoso caminho. Durante o percurso, olhei para baixo apenas uma vez, somente para evitar que um relance acidental para o terrível abismo me desequilibrasse. Conhecia bem a direção e a distância da janela do quarto do conde, segui para lá da melhor forma que pude, aproveitando todas as oportunidades. Não senti tontura, acho que estava empolgado demais e o tempo pareceu passar tão depressa que logo me vi em pé no peitoril da janela tentando abri-la. Muito bem, outra lagartixa aí, né? Agora tem o conde e tem o Jonathan também se esgueirando aí pelas pedras. Meu Deus. Quando consegui, olhei ao redor procurando o conde, mas com surpresa e alegria fiz uma descoberta. O quarto estava vazio. Tinha pouca mobília e alguns objetos estranhos que pareciam nunca terem sido usados. Os móveis eram semelhantes aos dos aposentos da ala sul e estavam cobertos de pó. Procurei pela chave, mas não achei. A única coisa que encontrei foi um monte de moedas de ouro de diversos países, românicas, britânicas, austríacas, húngaras, gregas e turcas, todas cobertas de poeira, de modo que pareciam estar ali há muito tempo. Nenhuma delas tinha menos de 300 anos. Vi também correntes, enfeites e joias, mas tudo velho e com manchas. Em um canto do quarto havia uma porta pesada. Tentei abrir, pois já que não pude achar a chave da porta do quarto nem na porta do castelo, que era meu principal objetivo, precisava continuar examinando para que meus esforços não fossem em vão. Abri e dava para um corredor de pedra que levava até uma íngreme e descendente escada a caracol. Desci por ela, prestando atenção aos degraus, pois a única iluminação na escada vinha de algumas fendas na alvenaria. No fim da escada, havia outro corredor escuro, semelhante a um túnel, e senti o cheiro mortal de terra velha revirada recentemente. Conforme andava pelo corredor, mais forte o cheiro ficava. Finalmente, encontrei outra porta pesada entreaberta. Passei por ela e fui parar em uma capela arruinada, que evidentemente tinha sido usada como cemitério. O teto estava destruído e em 2 locais distintos havia degraus que levavam a algumas sepulturas. Mas dava para ver que o terreno tinha sido escavado há pouco tempo e a terra tinha sido colocada nas grandes caixas de madeira trazidas pelos eslovacos. Como não havia ninguém por lá, com calma tentei encontrar outra saída, mas não encontrei nenhuma. Então examinei todos os cantos da capela, aproveitando a oportunidade. Procurei por toda parte, até mesmo nas criptas sombrias, embora fazer isso causasse um profundo horror à minha alma. Em 2 delas havia apenas fragmentos de velhos caixões e poeira. Contudo, na terceira fiz uma descoberta.
Havia 50 caixas grandes ao todo, espalhadas pelo chão. Em uma delas, em um monte de terra recentemente escavada, estava o conde. Estava morto ou dormindo. Não há como dizer, pois seus olhos estavam abertos e paralisados, mas sem o aspecto vítreo da morte, e as faces expressavam o calor da vida, apesar da palidez. Os lábios estavam vermelhos como sempre, entretanto não havia sinal de movimento, de respiração, pulsação, e nem o coração batia. Debrucei-me sobre ele e tentei em vão procurar um sinal de vida. Ele não devia estar ali há muito tempo, pois o fedor da terra teria passado em algumas horas. Ao lado da caixa estava a tampa, perfurada com alguns buracos. Resolvi ver... Ué, por que aqui começa com, com letra maiúscula? Não entendi. Ao lado da caixa estava a tampa, perfurada com alguns buracos. Resolvi ver se as chaves estavam com ele. Eu o encarei enquanto o revistava e reparei que seus olhos refletiam extremo ódio, mesmo estando inconsciente de minha presença. Saí depressa pelas escadas, saltei da janela do quarto do conde, arrastei-me pela parede do castelo novamente. Chegando ao meu quarto, atirei-me na cama e tentei refletir sobre o ocorrido. E 29 de junho, Jonathan escreve novamente. Hoje é a data de minha última carta, e o conde tomou todas as providências para que fosse verdade. Novamente o vi sair do castelo pela mesma janela, usando minhas roupas. Ao vê-lo descer pela parede como um réptil rastejante, queria ter um revólver, ou qualquer outra arma letal para poder destruí-lo. Contudo, não creio que qualquer arma feita por humanos tenha algum efeito sobre tal criatura. Não ousei esperar sua volta, pois receava ver suas malditas irmãs mais uma vez. Fui para a biblioteca e li até adormecer. Fui acordado pelo conde, que me encarava com tristeza profunda, e ele disse... Diz o conde. Amanhã, meu amigo, devemos nos separar. O senhor regressará à Inglaterra. Eu tenho um certo trabalho a fazer, e dependendo do desfecho, talvez nunca mais nos encontremos. Sua carta foi enviada. Não estarei mais aqui amanhã, mas tudo estará pronto para sua viagem. Pela manhã virão os ciganos, que têm de executar alguns trabalhos aqui, e alguns eslovacos. Quando tiverem partido, minha carruagem virá buscá-lo, para levá-lo ao Passo Borgo para tomar a diligência de Bucovina a Bistritz. Desconfiei de suas palavras e resolvi testar sua sinceridade. Sinceridade! Parece ser uma profanação a palavra escrevê-la associada a tal monstro. Por que não posso partir hoje? Perguntei de súbito. Porque meu cocheiro e os cavalos não estão aqui. Mas eu poderia ir a pé. Quero ir embora de uma vez por todas. O conde esboçou um sorriso tão suave, inteligente e diabólico que dava para imaginar que havia algum ardil por trás daquela simpatia. E sua bagagem? Retrucou. Não me importo. Posso mandar buscá-las depois. O conde levantou-se, afirmando com suave cortesia que me fez até esfregar os olhos de tão verdadeiro que parecia. Vocês ingleses têm um ditado que aprecio muito, pois o espírito é o mesmo que o dos nossos boiardos. Boas-vindas na chegada, sem demoras na partida. Venha comigo, meu caro jovem amigo. Você não vai ficar nem mais uma hora em minha casa contra sua vontade, embora me entristeça sua partida e seu desejo repentino de deixar-me. Venha! De forma solene, segurando o lampião, escoltou-me pela escada ao longo do saguão. De repente parou, exclamando. Ouça! Pude ouvir o uivo de muitos lobos que pareciam estar bem próximos. Era como se o som tivesse começado assim que o conde levantou a mão, como se fosse o condutor de uma orquestra regida pela sua batuta. Depois de uma breve pausa, ele aproximou-se da porta com sua maneira imponente, puxou os maciços trincos, desprendeu as pesadas correntes e começou a abri-la. Assombrado, vi que a porta não estava trancada. Contudo, olhei rapidamente em volta e não vi chave alguma. Mas, conforme se abria, o uivo dos lobos se tornava mais forte e feroz. Vi as mandíbulas vermelhas, os dentes protuberantes projetando-se pela fresta da porta e as patas grossas saltando com suas garras. Foi assim que tomei a consciência de que não adiantava lutar contra o conde. Com aliados como aqueles sob seu domínio, não haveria nada que eu pudesse fazer. A porta continuou se abrindo lentamente até que só vi o corpo do conde em pé, impedindo a entrada dos lobos. Porque é aquilo que eu estava falando, o conde nem tenta disfarçar, porque... Me responda, por que os lobos não pegam o conde nesse caso, né? Foi então que percebi que aquele poderia ser o momento e o método pelo qual ele se livraria de mim. Estava sendo entregue aos lobos mediante minha própria solicitação. Havia uma crueldade diabólica naquela ideia.
que combinava com os métodos do conde, e no último segundo exclamei: feche a porta! Esperarei até amanhã de manhã. Cobri meu rosto com as mãos para esconder as lágrimas de frustração. Fazendo um gesto impetuoso com o braço, ele fechou a porta e as trancas fizeram um estrondo tão grande que seu som ecoou pelo saguão. Complicado. Voltamos em silêncio para a biblioteca. Em seguida, dirigi-me para o meu quarto. A última visão que tive do conde foi a de um beijo que ele me mandou com sua mão. Esquisito, né? Seus olhos brilhavam escarlates pela vitória obtida. Seu sorriso causaria orgulho, até mesmo a Judas no inferno. Em meus aposentos, quando estava prestes a me deitar, tive a impressão de ouvir um sussurro junto à porta. Aproximei-me na ponta dos pés e ouvi a voz do conde. Voltem para o seu lugar, sua ocasião ainda não chegou. Tenham paciência. A noite de hoje é minha e amanhã será de vocês. Houve uma risada baixa zombeteira. Furioso, abri a porta e vi do lado de fora as 3 mulheres horríveis lambendo os beiços. E vendo-me, soltaram uma gargalhada horripilante e fugiram. Voltando ao quarto, caí de joelhos. Será que meu fim está tão próximo? Amanhã, Senhor, protegei-me e também aqueles que me querem bem. (30 de junho, pela manhã). Diz o Jonathan. Talvez essas sejam as últimas palavras que escrevo nesse diário. Acordei pouco antes da aurora e fiquei de joelhos, decidido a estar pronto a encarar a morte. Finalmente, senti a sutil mudança no ar e notei que o dia havia nascido. Então veio o confortador canto dos galos e me dei conta de que estava em segurança. Com ânimo, abri minha porta e corri até o saguão. Eu tinha visto a porta destrancada, portanto era possível ter esperança de fugir. Puxei os pesados ferrolhos e desprendi as correntes, mas a pesada porta não se moveu. O desespero tomou conta de mim. Eu puxei insistentemente e, sendo de dimensões massivas, apenas chacoalhou no seu caixilho. Eu conseguia ver que a tranca estava fechada. Depois que me despedi do conde, ele deve ter trancado a porta. Resolvi procurar a chave a todo custo. Decidi descer pela parede até o quarto do conde novamente. Ele poderia me matar, mas a morte agora me pareceu uma escolha feliz entre tantos males. Corri para a janela que ficava a leste sem demonstrar hesitação e escalei a parede até o quarto dele, como já tinha feito antes. O quarto estava vazio, como eu esperava. Não encontrei chave alguma, mas as moedas de ouro continuavam todas ali. Desci a escada em caracol que conduzia ao corredor subterrâneo e cheguei à capela, pois sabia onde encontrar aquele monstro agora. O grande caixote continuava em seu lugar, mas dessa vez com a tampa por cima. Não estava, no entanto, chumbada, pois os pregos apenas demarcavam a posição em que seriam martelados. Levantei-a com cuidado, pois estava disposto a revistar os bolsos do conde em busca da chave de qualquer forma. O que eu vi me deixou aterrorizado. Era o conde mesmo, mas parecia mais jovem. Os cabelos e bigodes brancos tinham se tornado apenas um pouco grisalhos, as maçãs do rosto estavam cheias e a pálida pele mais enrubescida. A boca estava ainda mais vermelha do que nunca. Nos lábios, gotas de sangue fresco escorriam-lhe pelo canto da boca. Pô, 2 já, ô Pandora. Escorriam-lhe pelo canto da boca e fluíam-lhe no queixo e no pescoço. Até os olhos profundos e fuzilantes pareciam ter sido postos ali, por sobre a carne entumecida, e as pálpebras e olheiras pareciam inchadas. Parecia que toda a criatura estava simplesmente preenchida com sangue, e lá estava ele, deitado como uma repulsiva sanguessuga, exaurido de tão farto banquete. Estremeci conforme me reclinava para tocá-lo, e cada sensação que tive me remetia ao asco. Mas eu tinha que procurar a chave, ou seria o meu fim. Ao cair da noite, meu próprio corpo poderia igualmente servir de banquete àquelas mulheres pavorosas. Revirei todo o seu corpo em vão, pois não encontrei as chaves. Desisti e parei para contemplar o conde. Parecia me olhar com um sorriso sarcástico, e isso me tirava completamente do sério. Aquele era o ser que eu estava ajudando a levar para Londres, onde talvez, durante os séculos vindouros, entre fervilhantes multidões, saciaria sua sede de sangue, e criaria um crescente círculo de semidemônios, que se desenvolveriam às custas dos indefesos. Enlouquecia só de imaginar e sentia um desejo furioso de livrar o mundo de tal monstro. Não havia nenhuma arma letal à mão, mas agarrei a pá que os trabalhadores estavam usando para encher os caixotes e, erguendo-a bem alto, desferi um golpe com a ponta da pá virada para baixo, no rosto horrendo. Desci o cacete no conde.
Mas ao fazer isso, sua cabeça virou-se e seus olhos pareceram me fuzilar com todo o seu fulgor de basilisco. Aquilo me deixou paralisado de horror, e a pá, girando em minha mão, acertou de raspão a face do conde. Antes de conseguir atingir, o conde olhou para ele, ele vacilou. Consegui apenas fazer um corte na testa dele. Depois, a pá escapou de minhas mãos, caindo de atravessado no caixote, e enquanto eu a puxava de volta, a aba de metal enganchou-se na borda da tampa, que despencou novamente por cima do caixote e o fechou, escondendo a cena horrorosa. A última visão que tive foi a de sua face túrgida, enodada de sangue, lançando um sorriso maligno que teria seu próprio lugar reservado no mais profundo inferno. Pensei incessantemente qual deveria ser meu próximo passo, mas meu cérebro parecia queimar por dentro, e apenas esperava por algo, tamanho era o desespero que tomava conta de mim. Enquanto eu aguardava, ouvi a certa distância uma cantiga cigana sendo cantada por empolgadas vozes que se aproximavam. A música era permeada pelo ruído de rodas e pelo estalar de chicotes. Os ciganos e eslovacos mencionados pelo conde estavam chegando. Com a última olhadela ao meu redor, e a caixa em que estava o abominável corpo, corri para o quarto dele disposto a fugir quando a porta fosse aberta. Apurei os ouvidos e escutei a chave ranger lá embaixo e o ruído da grande porta que se abria. Tinha que haver mais uma entrada, ou então algum daqueles homens devia possuir a chave de uma das portas trancadas. Então, surgiu um barulho de muitos passos marchando e desaparecendo rumo a alguma passagem, o que fez ressoar um eco metálico. Voltei de novo em direção à cripta para encontrar outra saída, mas naquele momento pareceu ouvir um sopro violento de vento e a porta da escada bateu com toda a força, fazendo esvoaçar a poeira dos dintéis. O que é um dintel? Bom, então, dintel é isso aqui, ó. Só um reforço ali, né? Beleza, beleza. Naquele momento pareceu ouvir um sopro violento de vento e a porta da escada bateu com toda a força, fazendo esvoaçar a poeira dos dintéis. Ao tentar abri-la, vi que estava emperrada. Sou novamente prisioneiro e a condenação tecia suas teias no meu entorno. Enquanto escrevo essas linhas, ouço passos no corredor embaixo, junto com o peso sendo arrastado. É muito engraçado imaginar Jonathan tremendo de medo, se mijando todo, depois de dar uma pasada na testa do conde, ele parado na escrivaninha escrevendo. E aqui foi desse jeito, aconteceu isso, aquilo, isso aqui, ó. Enquanto escrevo essas linhas, ouço passos no corredor embaixo, junto com o peso sendo arrastados. A galera transportando as caixas de areia, né? Com certeza são os caixotes com os carregamentos de terra. Também escuto pancadas de martelo, provavelmente é a caixa onde jaz o conde que está sendo pregada. Agora ouço um passo pesado se afastar, caminhando pelo corredor, seguido de muitos outros mais lentos. A porta foi fechada e ouvi o ruído da chave na fechadura, sendo retirada em seguida. Outras portas abriram e se fecharam também. Ouço o estalar de trancas e ferrolhos. Ouço no pátio e nas pedras do calçamento o rolar das pedras pesadas, o estalo dos chicotes e o coro dos ciganos se afastando. Estou sozinho no castelo com aquelas terríveis mulheres. Que ojeriza! Mina e mulher e não se parece nada com elas. São demônios das profundezas do inferno. Não ficarei sozinho com elas. Tenho que tentar descer pelo muro do castelo ainda mais longe do que tentei até agora. Levarei um pouco de moedas de ouro comigo, pois posso precisar delas mais tarde. Talvez encontre uma forma de sair desse lugar horrendo. Assim, conseguirei voltar para casa. Logo e no primeiro trem que vier. Longe desse maldito fim de mundo, dessa terra maligna em que o demônio e suas crias andam com pés humanos. A misericórdia de Deus é melhor do que esses monstros e o precipício é profundo e íngreme. A seus pés, o homem pode encontrar repouso eterno. Como homem. Adeus a todos. Adeus, Mina. Bom. Boa sorte, Jonathan. A gente vai descobrir se isso deu certo aí nos próximos capítulos, né? Bom, mas se você chegou até aqui, lembra de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder a continuação. E eu te vejo na próxima. Um grande abraço.